Eu sei que escolher as pessoas certas para compor a nossa equipe é um desafio constante para quem trabalha com gestão do esporte. Por isso, neste vídeo eu vou falar sobre a etapa de recrutamento e seleção de pessoas e como é que você pode organizar melhor as suas peneiras para contratar os atletas e os profissionais que tenham um perfil mais adequado para trabalhar dentro da sua organização esportiva. Eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de negócios e aqui no canal eu procuro trazer algumas dicas bem práticas de como que você pode melhorar a gestão da sua organização, seja ela uma associação esportiva ou uma empresa privada. Nos últimos vídeos eu tenho trazido alguns conteúdos a respeito da gestão de pessoas e como é que a gente consegue estruturar melhor essas atividades dentro das nossas organizações. Esta atividade do recrutamento e da seleção de pessoas é uma tarefa que geralmente fica a cargo do setor de gestão de pessoas ou do setor de recursos humanos nas organizações. Ter um recrutamento, um processo de recrutamento e de seleção que seja mais bem planejado, acaba ajudando a encontrar pessoas que tenham melhores perfis para se encaixar ali dentro da organização, assim como também ajuda a diminuir um pouco essa rotatividade, essa mudança de atletas e de profissionais que é sempre constante. Essa troca e essa rotatividade acaba prejudicando bastante o desempenho do trabalho. Quando uma pessoa sai da equipe, todo um trabalho que já tinha sido executado com aquela pessoa acaba sendo interrompido, e aí é preciso começar todo esse trabalho de novo com uma outra pessoa nova que vai chegar para assumir aquela função. Por isso que estruturar e organizar este processo de recrutamento e de seleção facilita muito para os dois lados, para quem vai ser contratado, mas principalmente para quem está contratando. Além disso, na área do esporte, essa etapa do recrutamento e da seleção é bastante conhecida por meio das peneiras esportivas, principalmente quando se fala da seleção de atletas. Essa é uma realidade que não tem muito como a gente fugir. Depende muito do tipo de projeto que se executa, mas a peneira ela vai, de certa forma, fazer parte ali do dia a dia da organização, seja a cada 6 meses, a cada 1 ano ou 2 anos, para se fazer o recrutamento ali das pessoas, que vão compor as equipes. Mas este processo ele pode ser feito de uma maneira muito mais organizada, que facilite até o processo para a organização, para que ela não precise começar do zero toda vez que for fazer algum tipo de peneira. E pode ser feito também de uma forma que seja mais agradável para os participantes que estejam ali. Eu já ouvi várias reclamações também de pais de atletas, dos próprios atletas, principalmente quando se lida com crianças, de que essas peneiras muitas vezes acabam sendo prejudiciais, porque elas não são feitas de uma forma a acolher, as pessoas que estão ali participando deste processo seletivo. Ela é feita de uma forma a toque de caixa, que até acaba gerando, dependendo do tipo de pessoa, que vai participar ali, acaba gerando uma certa desistência. A pessoa, o atleta, o potencial atleta acaba desistindo por causa das experiências negativas que você tem na peneira. E eu imagino que você, enquanto gestor ou gestora, não quer que esse tipo de situação aconteça para a sua organização e que a sua organização não saia com essa imagem negativa de que você acaba gerando uma experiência ruim para as pessoas que vão participar de um processo seletivo. Então, parece que não tem muito fundamento isso, mas estruturar um processo de recrutamento e seleção acaba ajudando, inclusive, na imagem da sua própria organização. E para se planejar um bom processo de recrutamento, o primeiro passo é estruturar bem essa descrição de cargos. Então, entender melhor quais são as atribuições de cada um dos cargos que estão abertos ali para o seu processo de contratação. Então, a descrição de cargos ela vai trazer as experiências necessárias que a pessoa precisa ter para desempenhar aquele cargo, o tipo de formação que a pessoa precisa ter, qual é o salário que vai ser pago para aquela específica função, quais outros tipos de competências essa pessoa precisa desenvolver, enfim. É todo um detalhamento mesmo de o que é que a pessoa que vai ocupar este cargo precisa ter. O vídeo anterior daqui do canal foi justamente sobre essa etapa da descrição de cargos e ela é bastante importante e já ajuda, é meio caminho andado
para você estabelecer aí o seu processo de recrutamento. Então procure ter documentado, né, toda a descrição de cargos da sua organização, porque isso já facilita bastante. E aí outra coisa que você vai pensar a respeito dessa etapa do recrutamento é o período que ele vai durar, então do dia zero, né, onde você vai anunciar a vaga, até a contratação efetiva, né, o que você vai se organizar e como que vai ser feito, né, cada uma das etapas ao longo desse período. Então é pensar desde o começo até o fim, no período de tempo que você vai levar para poder fazer todo esse processo. E você vai pensar também na forma e nos locais de divulgação. Então, este tipo de recrutamento é um recrutamento interno ou externo? Para as empresas que são pequenas, você provavelmente vai precisar fazer um recrutamento externo, chamar pessoas que são de fora da organização para compor essa vaga. Mas para as empresas que já são um pouquinho maiores, pode acontecer um recrutamento interno. Então, quando é uma empresa que tem vários funcionários, de repente abre uma vaga que alguém da própria empresa pode ocupar porque tem ali as competências. E ela vai passar, então, por um processo de recrutamento interno. E aí também você pode pensar nos locais de divulgação. Então, onde é que você vai divulgar que essa vaga está aberta? Vai ser nas suas redes sociais, vai ser em perfis, você vai divulgar por meio de indicação, por grupos de WhatsApp, por exemplo, você vai fazer um folder, enfim, você vai estabelecer ali aonde é que essa forma de divulgação vai ser feita para que mais pessoas sejam avisadas, não é, de como elas podem participar. E aí você também vai determinar a sua forma de inscrição, como é que as pessoas vão se inscrever para poder participar então desta etapa. Vai ser por e-mail, vai ser por telefone, vai ser um formulário, enfim. Você planeja tudo isso e assim você encerra pelo menos essa parte de planejamento do seu recrutamento. Depois você vai fazer a etapa de planejamento da seleção. Uma vez que as pessoas já estejam inscritas na sua peneira ou no seu funil ali de recrutamento, como é que você vai selecionar todas essas pessoas que estão inscritas? E aí você tem diversas formas e vai variar muito. Se você está buscando contratar um atleta, depende da posição, inclusive, do atleta. Se você está contratando um profissional e de qual área é este profissional, enfim. Não existe jeito certo ou errado, existe a maneira que funciona para a sua organização. E aí você pode, por exemplo, até deixei anotado aqui para trazer para você, fazer entrevistas com esses candidatos, seja individualmente ou de forma coletiva, pelo próprio gestor ou por outra pessoa, enfim, quem houver ali a habilidade e a necessidade de ouvir os candidatos. Pode ser por meio de testes e avaliações físicas, no caso dos atletas, pode ser por meio de dinâmicas de grupo, por exemplo, que é bastante conhecida nessa etapa, pode ser por meio de jogos, por meio de simulações de situações de jogo, por meio de provas, dependendo do tipo de candidato, né, de cargo que você precisa recrutar pessoas. Pode ser por meio de uma avaliação de perfil, por exemplo, perfil comportamental, perfil social, perfil de liderança, enfim. Existem várias formas e coisas que você pode fazer ali para poder avaliar os seus candidatos. Você vai precisar também definir quais são os seus critérios de avaliação. Então, o que para você e para sua organização é muito importante que essas pessoas tenham, pensando, por exemplo, no nível de performance. Então, qual é o seu critério de avaliação para avaliar, por exemplo, uma performance esportiva de um atleta? Vai ser por meio dos movimentos que executa, da quantidade de pontos que faz, enfim, como que você vai avaliar a performance ali dentro. Pode ser também por meio de conhecimento técnico, então você estabelecer um critério de avaliação que a pessoa precisa ter um determinado nível de conhecimento para poder atuar ali na área. Pode ser a experiência, às vezes tem empresa que não exige que o profissional tenha experiência e outras empresas exigem e fazem questão que o profissional tenha um X anos, né, de experiência ali com aquela função. Então, para você, quais são os critérios de avaliação que vão ser mais importantes e como que você vai classificar, então, as pessoas que estão participando ali daquele processo de seleção. Outra coisa que você vai precisar planejar é como que você vai fazer a comunicação com os candidatos, então, desde o processo da ficha de inscrição dos participantes até o processo de aviso mesmo das informações que você precisa passar
para as pessoas, né, ao longo de cada uma das etapas. A resposta que você vai dar para a pessoa seja uma resposta de ok, você está aprovado ou aprovada para, né, entrar na equipe, ou não, infelizmente você não tem este perfil. E esse aqui é um cuidado que é importante de ser tomado. Se você já participou de algum tipo de processo seletivo e ficou sem resposta da empresa que você participou, você nem recebeu uma negativa ou foi uma negativa muito superficial, você deve ter percebido como que é uma sensação ruim passar por isso. Agora, tem outras empresas que trabalham essa negativa de uma forma muito mais tranquila, que, né, primeiro enviam uma resposta para o candidato dizendo, né, que ele não foi aprovado ali, e às vezes até explicam o porquê, enfim, ou deixa as portas abertas. Então, lá no comecinho do vídeo, quando eu estava falando, né, a respeito desse cuidado e da imagem até da sua empresa, essa aqui é uma etapa bastante importante. É muito bom que se comunique os candidatos que foram aprovados e, enfim, naturalmente essa comunicação ela vai acontecer, mas também é importante que se comunique com as pessoas que não foram aprovadas e deixar as portas abertas para essas pessoas e que elas carreguem também uma boa imagem. Isso é importante para ela e é importante para a empresa também. E aí, por fim, uma vez estabelecido, né, o planejamento do seu processo, do recrutamento e o processo da seleção, é legal que você planeje também como que vai ser feita a integração da pessoa que for aprovada para trabalhar com você. Essa é uma das etapas essenciais da fase de contratação. Essa chegada de uma pessoa nova na empresa, ela faz muita diferença. Os primeiros dias, as primeiras semanas ali, elas vão dar um bom panorama de como essa pessoa vai desempenhar ao longo do tempo. Então, é legal que você tenha um processo de integração dessa pessoa, que apresente os outros membros da equipe, que mostre para as pessoas quais são as regras da sua empresa, qual é a cultura da empresa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão de cultura organizacional, quais são os valores, o tipo de vestimentas, o que é adequado, o que não é adequado em termos de comportamento, enfim. É fazer essa pessoa chegar e se sentir em casa, né, desde o começo, mas também para que você passe para ela as normas de conduta e como é que essa pessoa deve se comportar ao longo do tempo. Isso dá um pouco de trabalho, muita gente nem faz porque não dá tempo no começo, mas é um investimento muito grande, porque você evita muitos problemas que vêm dali a meses ou anos, que podem, né, vir a acontecer por falhas de comportamento dessa pessoa. Então, se você já deixa tudo combinado desde o comecinho, é aquele velho ditado, combinado não sai caro. Então, você pode cobrar desta pessoa, porque lá no processo de integração, as coisas já tinham sido avisadas. Bom, se você precisar de ajuda para estabelecer bons processos de recrutamento e de seleção, para encontrar pessoas com um perfil adequado para trabalhar com você e na sua organização, eu posso te ajudar com isso. Essa é uma das coisas que eu trabalho dentro do processo de coaching de negócios, e lá a gente vai pensar juntos em como fazer toda essa parte de estruturação. Espero que você encontre sempre essas pessoas mais adequadas. Se esse vídeo foi relevante para você, clique em gostei aqui embaixo, porque assim você me ajuda também a chegar em mais gestores. E eu vejo você então no próximo vídeo. Até lá!